Carolina Dickmann apareceu chorando e fez um apelo de partir o coração. Ela quebrou o silêncio e pediu orações para Preta Gil, que está numa fase crítica do tratamento. Essa atitude emocionou o Brasil inteiro e trouxe uma nova esperança. Se você se importa com elas, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e fique até o fim, porque o que ela disse vai te arrepiar. O estúdio da TV Globo testemunhou um momento que poucos esperavam ver. Carolina Dickmann, conhecida por sua postura forte e sorriso contagiante, apareceu no programa Encontro com Patrícia Poeta, com os olhos visivelmente cansados. Era quarta-feira, 11 de junho de 2025, e algo diferente pairava no ar. "Hoje eu tô chorona", confessou a atriz logo no início da conversa. Suas palavras saíram pausadas, como se cada uma carregasse um peso invisível. O público percebeu imediatamente que não era apenas mais uma entrevista promocional. Carolina havia quebrado o silêncio que mantinha há semanas. A razão de sua emoção tinha nome e sobrenome: Preta Gil. A cantora, filha do lendário Gilberto Gil, estava do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, iniciando uma nova fase crucial de seu tratamento contra o câncer de intestino. Carolina revelou que Preta Gil estava iniciando nova fase de tratamento contra o câncer nos Estados Unidos naquela quarta-feira. "Hoje a Preta começa um novo momento no tratamento dela lá nos Estados Unidos", disse Carolina, com a voz embargada. A atriz chorou e pediu que o público mande orações à amiga durante sua participação no programa. Era um pedido inédito, vindo de alguém que sempre preferiu manter a vida pessoal longe dos holofotes. O que poucos sabiam era que Carolina vinha acompanhando de perto cada etapa da Batalha de Preta. Desde janeiro de 2023, quando o diagnóstico foi confirmado, as duas amigas se tornaram ainda mais próximas. Preta estava nos Estados Unidos desde junho de 2025 para dar continuidade ao tratamento oncológico, buscando alternativas inovadoras em grupos de terapias experimentais ainda não disponíveis no Brasil. A jornada até aquele momento havia sido intensa. Preta realizou uma cirurgia em dezembro do ano passado para a retirada de tumores e precisou utilizar uma bolsa de colostomia definitiva. Era um procedimento que mudaria sua vida para sempre, mas também representava uma chance real de vencer a doença. Carolina sabia que aquele era um momento decisivo. As terapias experimentais nos Estados Unidos representavam uma nova esperança, um caminho ainda não explorado no Brasil. Era como se todas as orações e energias positivas fossem canalizadas para aquele momento específico. "Eu queria pedir para todo mundo que gosta da Preta", continuou Carolina, as lágrimas começando a rolar pelo rosto. Sua voz tremia, mas havia algo além da tristeza ali. Era uma mistura de esperança e determinação que contagiava quem assistia. O silêncio que ela mantinha não era por falta de vontade de falar, mas por respeito ao processo delicado que a amiga estava vivendo. Agora, porém, era a hora de mobilizar toda a força possível. Carolina sabia que Preta precisava sentir que não estava sozinha nessa batalha. As câmeras captaram cada emoção, cada palavra carregada de sentimento. Era mais que um pedido. Era um grito de esperança que ecoaria muito além daquele estúdio. O Hospital Sírio-Libanês em São Paulo testemunhou uma das cenas mais tocantes de amizade verdadeira em maio de 2025. Carolina Dickmann, com o coração apertado, atravessou os corredores silenciosos até chegar ao quarto onde Preta Gil se recuperava de mais uma batalha em sua jornada contra o câncer. Era domingo, 4 de maio, quando as câmeras de celular capturaram um momento que se tornaria viral nas redes sociais. Carolina estava ali, ao lado da cama, segurando a mão de Preta com todo o carinho do mundo. "Te amo com todo o meu coração", sussurrou a atriz, enquanto os dois sorrisos se encontravam em meio à dor. A imagem ganhou força não apenas pelo gesto de amizade, mas pelo que representava. Preta havia passado por momentos críticos nos meses anteriores. Em março, ela ficou 8 dias internada na UTI do Hospital Aliança Star em Salvador, devido a uma infecção urinária. Era mais uma complicação em um tratamento que já durava mais de 2 anos. Carolina sabia que cada visita poderia ser especial. Desde a cirurgia complexa de 21 horas realizada em dezembro de 2024, quando Preta teve 6 tumores retirados, cada dia se tornou uma conquista. A atriz chegava sempre com o mesmo ritual: mãos dadas, olhares cúmplices e palavras de força. "O melhor lugar do mundo é o amor", escreveu Carolina em suas redes sociais após uma dessas visitas. Era mais que uma frase bonita, era um manifesto de como ela enxergava aquele momento. Cada encontro no hospital se tornava sagrado, um espaço onde a amizade se revelava em sua forma mais pura. O que o público não sabia era que Carolina sempre chegava preparada emocionalmente para esses encontros.
Ela entendia que sua presença ali não era apenas um gesto de carinho, mas uma fonte de energia vital para Preta. Era como se, naqueles momentos, ela canalizasse toda a força do mundo exterior para dentro daquele quarto. As fotos que circularam pelas redes sociais mostravam mais que uma visita de hospital. Preta havia descoberto que o câncer se espalhara para 4 outras regiões do corpo após a cirurgia de agosto de 2024, tornando cada momento ainda mais precioso. Carolina sabia disso e transformava cada encontro em uma celebração da vida. "Te amo infinito", dizia Carolina, e essas palavras ecoavam muito além do quarto de hospital. Elas representavam uma promessa silenciosa, de que não importava o quanto a jornada fosse difícil, ela estaria ali. Era um pacto de amizade que transcendia qualquer circunstância. O momento das mãos dadas se tornou símbolo de esperança para milhares de pessoas que acompanhavam a luta de Preta. Carolina sabia que aquela imagem carregava uma mensagem poderosa, a de que o amor verdadeiro não se intimida diante das adversidades. Pelo contrário, se fortalece. Quando saía do hospital, Carolina sempre levava consigo mais do que havia dado. Preta, mesmo da cama, conseguia ensinar sobre coragem, sobre resistência, sobre como encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. Era uma troca que alimentava ambas as almas. Aquele domingo de maio ficaria marcado não apenas pelas lágrimas de emoção, mas pela certeza de que algumas amizades são capazes de mover montanhas. Era 3 da manhã quando Carolina Dickmann não conseguiu mais dormir. O telefone vibrava insistentemente na mesa de cabeceira com notificações sobre o estado de Preta Gil. A atriz sabia que aquele era um daqueles momentos em que ficar em silêncio não era uma opção. Carolina levantou-se da cama, ainda de pijama, e decidiu gravar um vídeo que mudaria o rumo daquela madrugada. Com os olhos inchados de sono e emoção, ela ligou a câmera do celular e começou a falar com uma sinceridade que tocaria milhares de corações. "Gente, eu sei que é muito tarde, mas não consigo dormir", começou ela com a voz ainda rouca da madrugada. "Vocês sabem o quanto a Preta é especial na minha vida, e eu preciso pedir uma coisa muito importante para vocês." A imagem tremula mostrava uma Carolina vulnerável, longe dos holofotes e das produções televisivas. O que se seguiu foi um dos apelos mais tocantes já feitos nas redes sociais. Carolina explicou que havia recebido informações sobre a fase crítica do tratamento de Preta e que sentia a necessidade de mobilizar toda a energia positiva possível. Que cada oração seja um abraço para ela vencer essa fase crítica, disse com lágrimas nos olhos. A atriz sabia que suas palavras alcançariam milhares de pessoas, mas naquele momento ela não estava pensando em alcance ou engajamento. Era pura necessidade de canalizar o amor que sentia pela amiga em algo concreto e poderoso. "Eu acredito no poder da oração coletiva", continuou, "e sei que vocês também acreditam." Carolina pediu para que seus seguidores formassem uma corrente espiritual. Não importava a religião, a crença ou a filosofia de vida de cada um. O que importava era a intenção sincera de enviar energia positiva para Preta Gil. "Vamos ser luz para ela", propôs, e o pedido ganhou força própria. O vídeo, publicado às 3h17 da manhã, rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Não eram apenas os fãs de Carolina que compartilhavam, eram pessoas de todas as idades, credos e origens que se sensibilizaram com a sinceridade do apelo. Comentários de apoio começaram a chegar de todo o Brasil. "Eu nunca pedi isso antes", admitiu Carolina no vídeo, "mas existe um momento em que a gente precisa acreditar que juntos somos mais fortes." Ela explicou que havia pesquisado sobre o poder da oração coletiva e como estudos mostravam que a energia positiva direcionada realmente fazia diferença na recuperação de pacientes. A madrugada se transformou em um movimento espontâneo de fé. Carolina criou uma hashtag simples, #LuzParaPreta. Em poucas horas, a tag estava entre os assuntos mais comentados do país. Não era apenas solidariedade, era um movimento genuíno de esperança coletiva. O que começou como uma insônia angustiante se transformou em algo muito maior. Carolina percebeu que sua vulnerabilidade havia tocado em algo profundo nas pessoas. Todos conheciam alguém que havia passado por situações similares, e a luta de Preta se tornou símbolo de resistência para muitos. "Eu sinto que a gente pode fazer a diferença", concluiu Carolina no vídeo, "não importa a distância, não importa se a gente não se conhece pessoalmente. O amor que vocês têm pela Preta, o carinho que vocês demonstram, isso tudo chega até ela." Quando finalmente conseguiu dormir, já eram 5 da manhã, e a corrente de orações havia se espalhado por todo o país. Carolina sabia que aquela madrugada mudaria tudo. 25 anos. Era o tempo que Carolina Dickmann e Preta Gil carregavam de história juntas.
Enquanto o Brasil dormia, Carolina folheava mentalmente as páginas dessa amizade que havia se tornado uma das mais sólidas do meio artístico brasileiro. Tudo começou nos anos 2000, quando ambas estavam consolidando suas carreiras. Carolina, já estabelecida como atriz, e Preta, seguindo os passos musicais do pai, Gilberto Gil. O que ninguém esperava era que aquele primeiro encontro em um evento do Rio de Janeiro se transformaria em uma irmandade que resistiria ao tempo e às adversidades. A primeira vez que Carolina percebeu a profundidade da amizade foi em 2023, logo após o diagnóstico de câncer de Preta. Sem avisar, ela simplesmente apareceu na casa da cantora com uma mala e um sorriso. "Vim ficar uns dias com você", disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Preta ainda lembra da surpresa e do alívio que sentiu naquele momento. Durante todo o tratamento inicial, Carolina se tornou presença constante. Ela reorganizou sua agenda para estar presente nos momentos mais difíceis. Quando Preta passou mal durante uma sessão de quimioterapia, Carolina estava lá, segurando sua mão e fazendo piadas para distraí-la da dor. Era assim que ela demonstrava amor, com presença real. O Natal de 2024 foi especial. As duas comemoraram juntas o que parecia ser o fim do tratamento. A cura que parecia distante, como Carolina escreveu nas redes sociais na época. Elas brindaram com champanhe e riram até altas horas, acreditando que o pior havia passado. Aquela noite ficou marcada como um símbolo de esperança. Mas a vida tinha outros planos. Quando os exames revelaram que o câncer havia se espalhado para outras regiões, Carolina foi uma das primeiras pessoas que Preta ligou. "Estou aqui" foi tudo o que ela disse, e essas duas palavras carregavam o peso de 25 anos de amizade verdadeira. Carolina sempre soube que Preta era especial. Mesmo nos momentos mais difíceis, a cantora conseguia encontrar motivos para sorrir e agradecer. "Ela me ensina da cama de um hospital", Carolina costumava dizer aos amigos próximos. Era verdade. Preta havia se tornado sua professora de coragem. As visitas ao hospital se tornaram rituais sagrados. Carolina sempre chegava com as mesmas coisas: flores frescas, um livro novo e histórias engraçadas para contar. Ela sabia que Preta precisava se sentir conectada com o mundo exterior. E ela era essa ponte entre o quarto de hospital e a vida lá fora. Havia também os momentos de silêncio. Às vezes, Carolina simplesmente ficava ali, sentada ao lado da cama, sem dizer nada. Elas haviam desenvolvido uma linguagem própria ao longo dos anos, e muitas vezes o que precisava ser dito estava nos olhares, nos sorrisos, nos apertos de mão. A família de Preta havia adotado Carolina como mais uma filha. Gilberto Gil sempre dizia que ela era a irmã que Preta escolheu ter, e a frase resumia perfeitamente a relação entre as duas. Carolina se sentia honrada por fazer parte daquela família musical e culturalmente rica. O que mais impressionava era a naturalidade com que Carolina assumiu o papel de cuidadora. Ela nunca falou sobre sacrifícios ou dificuldades. Para ela, estar ao lado de Preta era um privilégio, não um peso. "Ela estaria aqui por mim", pensava sempre que alguém a elogiava pela dedicação. Agora, olhando para trás, Carolina entendia que aqueles 25 anos de amizade haviam sido uma preparação para este momento. Todas as risadas, todas as conversas, todos os momentos compartilhados haviam construído a base sólida que permitia a ela ser a rocha que Preta precisava. A jornada ainda não havia terminado, mas Carolina sabia que acontecesse o que acontecesse, elas enfrentariam juntas. Era isso que 25 anos de amizade verdadeira significavam: estar presente sempre. O telefonema chegou numa manhã de abril que prometia ser comum. Carolina Dickmann estava se preparando para um dia de gravações quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz preocupada de um familiar de Preta Gil trazia notícias que mudariam completamente o rumo daquele dia. "Carol, a Preta teve que ser internada às pressas. É uma infecção urinária grave." As palavras ecoaram no quarto da atriz como um eco indesejado. Preta Gil havia sido internada no dia 1º de abril e 5 dias depois, precisou ser transferida em UTI aérea para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Carolina cancelou todos os compromissos profissionais imediatamente. Ela sabia que quando se trata de saúde, especialmente em um quadro já delicado como o de Preta, cada hora fazia diferença. A infecção urinária, que poderia ser simples em outras circunstâncias, tornava-se uma complicação séria para alguém em tratamento oncológico. O que mais preocupava Carolina era o fato de que Preta havia acabado de receber autorização médica para algumas atividades normais. Poucos dias antes da internação, ela havia sido liberada até mesmo para dar um mergulho no mar em Salvador, um momento que celebrou como parte de sua recuperação. A mudança súbita deixou todos em estado de alerta.
A transferência para São Paulo revelou a gravidade da situação. Preta havia sido hospitalizada no Rio de Janeiro em 1º de abril devido ao diagnóstico de infecção urinária, e 5 dias depois foi transferida em UTI aérea para o Hospital Sírio-Libanês. Carolina sabia que UTI aérea não era protocolo para casos simples. Durante os 16 dias que se seguiram, Carolina reorganizou completamente sua vida. Ela estabeleceu uma rotina que girava em torno dos horários de visita do hospital. Suas manhãs começavam com ligações para a equipe médica, suas tardes eram dedicadas às visitas, e suas noites eram para pesquisar e entender melhor o quadro clínico. O que Carolina descobriu a deixou ainda mais preocupada. Infecções urinárias em pacientes oncológicos podiam ser causadas por bacilos resistentes, exigindo tratamentos mais agressivos. Sondas, antibióticos específicos e monitoramento constante se tornaram parte do vocabulário diário da atriz. A batalha não era apenas médica, era também emocional. Carolina percebeu que Preta estava enfrentando não só a dor física, mas também a frustração de mais um obstáculo no caminho da recuperação. Por que agora? Preta havia sussurrado durante uma das visitas, e Carolina não tinha resposta para dar. Foi nesse momento que Carolina entendeu que seu papel havia evoluído. Ela não era mais apenas a amiga que visitava, ela havia se tornado uma ponte entre Preta e a esperança. Cada dia no hospital, ela levava notícias do mundo exterior, atualizações sobre amigos em comum, planos para quando tudo isso passasse. A equipe médica explicou que o sistema imunológico comprometido pelo tratamento do câncer tornava Preta mais suscetível a infecções. Carolina absorveu cada informação como se fosse uma estudante dedicada, determinada a entender cada aspecto da condição da amiga. O que mais impressionava Carolina era a resistência de Preta. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela conseguia encontrar motivos para sorrir. Se eu conseguir enfrentar um câncer, dizia Preta, vou conseguir enfrentar uma infecção também. Essa frase se tornou um mantra que ambas repetiam nos momentos mais duros. Carolina sabia que aquela era uma nova fase da jornada. Não era mais apenas sobre o câncer. Agora elas enfrentavam as complicações que vinham junto com o tratamento. Era uma batalha dentro da batalha, e ela estava determinada a estar ao lado de Preta em cada etapa. A rotina de Carolina mudou para sempre. Seus compromissos profissionais passaram a ser organizados em função dos horários de visita. Sua prioridade estava clara, e nada mais importava além de estar presente para a amiga que precisava dela. O rosto de Carolina Dickmann nunca pareceu tão determinado. Era sexta-feira, 13 de junho, e ela sabia que aquele seria o dia em que transformaria toda a angústia em ação. Com o rosto lavado, sem maquiagem, e o olhar mais firme que já havia demonstrado publicamente, ela se preparava para fazer o anúncio que mobilizaria o Brasil inteiro. Esta é uma fase crítica, mas a fé nos une, começou Carolina, olhando diretamente para a câmera. Não havia mais lágrimas, havia propósito. Durante as últimas semanas, ela havia percebido que chorar e se preocupar não eram suficientes. Era hora de canalizar toda aquela energia em algo maior e mais poderoso. A campanha que Carolina estava prestes a lançar não era apenas sobre orações. Era sobre criar uma rede nacional de apoio que pudesse alcançar Preta Gil onde quer que ela estivesse. Vamos acender uma luz por Preta, declarou, e aquelas palavras carregavam o peso de uma promessa que ela pretendia cumprir. A estratégia era ambiciosa. Carolina havia conversado com especialistas em redes sociais, com líderes religiosos de diferentes denominações e até mesmo com médicos que estudavam o poder da energia positiva na recuperação de pacientes. Tudo isso para garantir que a campanha fosse efetiva e chegasse realmente até Preta. Hashtag Luz para Preta vai ser mais que uma hashtag, explicou Carolina, vai ser um movimento real de amor. Ela havia planejado lives diárias às 19 horas, exatamente no horário em que sabia que mais pessoas estavam conectadas. Cada live teria um tema específico. Segunda-feira seria sobre gratidão, terça sobre esperança, quarta sobre força e assim por diante. Os grupos de WhatsApp foram organizados por estados. Carolina sabia que a força da União Brasileira poderia ser canalizada através da tecnologia. Cada estado teria seu próprio grupo, coordenado por voluntários que ela própria havia recrutado entre amigos e conhecidos. A ideia era criar uma corrente ininterrupta de energia positiva. A campanha também incluía parcerias com influenciadores, artistas e personalidades que admiravam Preta Gil. Carolina havia ligado pessoalmente para cada um deles, explicando a situação e pedindo apoio. A resposta foi imediata e calorosa. Em poucas horas, dezenas de famosos já haviam confirmado participação.
Eu sei que isso pode parecer exagerado para alguns, disse Carolina, antecipando possíveis críticas, mas quando se trata de alguém que você ama, não existe exagero. Existe apenas amor em ação. Sua voz não tremia mais, ela havia encontrado sua força na certeza de que estava fazendo a coisa certa. A programação incluía ainda sessões de meditação coletiva transmitidas ao vivo, correntes de oração interreligiosas e até mesmo apresentações musicais de artistas que queriam homenagear Preta. Carolina havia transformado sua casa em um verdadeiro centro de operações para a campanha. O que mais impressionava era a organização milimétrica de tudo. Carolina havia criado um cronograma que garantia que em nenhum momento do dia faltasse energia positiva sendo direcionada para Preta. Era como se ela tivesse criado um sistema de apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana. As primeiras reações chegaram antes mesmo do anúncio oficial terminar. Os comentários nas redes sociais mostravam que as pessoas estavam prontas para participar. Estamos com você, Carol, conte conosco, Preta Gil merece todo o nosso amor, eram algumas das mensagens que pipocavam na tela. Carolina sabia que aquela campanha seria um divisor de águas. Não apenas para Preta, mas para mostrar como o amor verdadeiro pode mover multidões. Vamos mostrar para ela que não está sozinha, concluiu. Vamos mostrar que o Brasil inteiro está torcendo por ela. O movimento #Luz para Preta havia oficialmente começado. E Carolina Dickmann estava no comando de uma das campanhas de solidariedade mais organizadas que o país já tinha visto. A esperança finalmente tinha encontrado sua forma de ação. A força de Carolina Dickmann e a luta de Preta Gil tocam o coração de todos nós. Nesse momento difícil, a fé, o amor e as orações fazem toda a diferença. Se você também deseja ver a Preta vencer essa batalha, deixe seu comentário com uma mensagem de apoio, compartilhe esse vídeo e, claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo atualizações. Juntos, somos mais fortes. Que venha a cura, que venha a vitória.